de como elas superaram a pobreza e as dificuldades para contrariar as estatísticas. Deveriam ser histórias de superação que mostram como todo mundo pode vencer num país tão desigual. Deveriam ser histórias que mostram como essas pessoas são especiais. Mas sabe o que seria realmente especial? Se nosso país fosse menos desigual. É para isso que o Partido dos Trabalhadores foi fundado há 40 anos, por mulheres e homens, numa luta por democracia e justiça social. Eu sonhei que era possível governar esse país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia, criando milhões e milhões de empregos nesse país, e pegar os estudantes da periferia e colocá-los nas melhores universidades desse país. Muito bem, boa noite. Boa noite a todos. Queria saudar aqui de forma muito carinhosa, voltando, né? Uma semana passa tão rápido. Nós estamos aqui dialogando hoje uma live do Partido dos Trabalhadores. Estamos dialogando aqui com o vereador Ego, né? Vereador que muito nos honra na Câmara de Vereadores, o ex-prefeito Nelson Spolor, que está aqui conosco também, a professora Maria Lete, que está aqui conosco hoje, né? A professora Rita estava numa outra live. Então, nós queríamos saudar a todos aqui de forma muito carinhosa, né? Todos que nos acompanham aqui pelo Facebook. Hoje nós estamos no Facebook, mas daqui a uns dias nós podemos estar no YouTube também, né? Depende de a gente ir trabalhando aos poucos. E eu queria saudar a todos de forma muito carinhosa que estão nos acompanhando. Eu queria começar aqui o bate-papo, o debate nosso, um pouco nacional, né? Porque nós vimos aquela reunião que o ministro liberou o áudio dela, liberou o vídeo, e nós ficamos, não digo aterrorizados, mas com uma reunião de ministros, a gente fica se perguntando o que discutir, o que debate. E quando a gente vê, né, teve uma falinha dizendo que ia fazer do Covid, do ministro da Saúde, está chegando, meio perdido. Então, e a gente viu que só foi palavrão, mas na verdade de assunto concreto para a nação, de geração de emprego, de combater o Covid, de trabalhar para a vida do povo, não tinha nada. Preocupação era defender o governo e dizer um monte de palavrão. E ontem nós tivemos um conjunto de ações do Supremo Tribunal Federal entrando na questão das fake news, né? Que todos nós, a esquerda brasileira, várias pessoas dizendo, olha, os caras ganharam a eleição por causa dos fake news, né? E isso foi aqui também, né, em Explora, aqui em Sapiranga também nas eleições acontece muito isso. A gente vê muito fake news a nível nacional. Eu queria abrir um pouco a palavra para que vocês pudessem falar um pouco, né? O vereador Ego, Spolaor, a Maria Lete, né? Que é nossa professora estadual, professora municipal aqui, pudesse falar um pouco sobre essa visão a nível nacional e depois, na segunda parte, a gente vai falar um pouco sobre a questão mais do estado e mais local. Então, uma boa noite, Spolaor, tu está com a palavra, se quiser fazer um comentário mais a nível nacional, depois o Ego e depois a Maria Lete. Obrigado, meu companheiro e presidente do nosso partido, companheiro Deoclésio. Eu queria te cumprimentar aqui os demais membros que estão na mesa ou na sala, compondo, na verdade, aqui conosco essa live. Companheiro Ego, que é nosso vereador e que nos orgulha com a sua atuação, ladeado, como diz o companheiro Olívio Dutra, junto com a companheira Rita, ali na Câmara de Vereadores. A professora Maria Lete, que é uma companheira, na realidade, que muito nos orgulha também pelas suas posições, né, na luta em defesa do direito dos professores, né, e pensando uma educação de qualidade para os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras, de forma geral. Então, Maria Lete, um abraço para você, um orgulho ter você aqui compondo conosco, na verdade. Queria cumprimentar aqui também, saudar todos aqueles que estão nos acompanhando, e convidar você para compartilhar no seu Facebook, né, para poder a gente multiplicar as nossas ideias, os nossos pensamentos, e construindo uma opinião coletiva sobre o Brasil, o Estado
né, os nossos municípios e a sociedade que nós queremos efetivamente construir. Refletir sobre isso de forma democrática, até porque quem está aqui conosco é porque prega, vive e defende a democracia, diferente do que nós estamos vivenciando e acompanhando pelas palavras e por atos a nível nacional. E é por isso que nós queremos dialogar com todos vocês. Nós estamos vendo o nosso Brasil numa disputa acentuadíssima entre aqueles que não preservam a vida e nós, que defendemos a vida e a democracia. Entre aqueles que defendem, na realidade, uma ditadura militar e que trabalham na lógica da sua implementação e, portanto, atacam as institucionalidades, atacam as instituições e faz com que a gente faça um momento de terror para cima da população. E eu queria conversar aqui com todos vocês que estão nos acompanhando daquela triste reunião ministerial e refletir com você que está nos acompanhando. Veja bem, eu não vou falar aqui nem dos palavrões, porque é inaceitável para um presidente da República, é inaceitável para um Brasil de mais de 210 milhões de brasileiros e brasileiras, que nós tenhamos uma reunião ministerial com aquelas palavras que lá foram ditas. Mas eu quero falar com você que está nos acompanhando sobre o conteúdo que eu observei, que eu vi, que eu ouvi, que eu assisti, que foram ditos. E a maldade deste conteúdo para com a nação brasileira. Olha, presta uma atenção sobre o que disse o ministro do Meio Ambiente. Vamos aproveitar, o termo foi este, aproveitar este momento, esta oportunidade, que está todo mundo, a imprensa, olhando, na verdade, cuidando do Covid, e vamos nós acelerar o processo de desregulamentação. Você sabe o que é a desregulamentação? É fragilizar, retirar as multas dos grileiros, daqueles que estavam desmatando, fazer com que a legislação seja flexibilizada para que aconteça o desmatamento e, com isso, acentua-se as doenças, a poluição do ar, a contaminação daquilo que é essencial para a nossa vida. Esta é a opinião, de forma breve, do ministro do Meio Ambiente do governo federal. Não é uma política, e não ouvi nenhuma palavra que dissesse: vamos fazer uma política de preservar o meio ambiente, ou algo do gênero. Não, foi exatamente ao contrário. Vamos aproveitar. Olha o caráter deste ministro. Agora vamos olhar o caráter do ministro da Educação, daquele que deve pensar uma educação e política para a educação infantil, para botar o seu filho numa creche, para garantir uma educação de qualidade do ensino fundamental e do ensino médio para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para fortalecer as universidades, para a gente ter mais profissionais qualificados, para ter pessoas pensantes, para ter cientistas, para descobrir vacinas, para descobrir remédios que preservem a nossa vida quando nós formos atacados por um vírus. Pois este ministro disse que a preocupação dele é pôr da cadeia e fechar e começar com os vagabundos do Supremo. Olha o linguajar e olha o conteúdo da sua fala. É inaceitável, é muito triste a gente ver que os ministros
da presidência da República têm este comportamento e falam deste conteúdo numa reunião ministerial. Como também ouvimos o ministro da Economia se reportar dizendo: nós já colocamos, na verdade, questões nos bolsos do funcionalismo público. Agora nós podemos liquidar os deveres, tratando dos servidores públicos. Em outra oportunidade, falando de que o investimento na micro e na pequena, na média empresa, só daria prejuízo, que o que daria vantagem seria, na verdade, investir nas grandes empresas, nas grandes corporações. Olha, você que nos acompanha, que é micro, que é pequeno, que é médio empresário, o pensamento deles. É por isso que depois eles anunciam, para fazer marketing político, um conjunto de linhas de crédito, de programa, de financiamento, mas não se efetivam na vida real, porque eles não querem efetivar. Porque a política que eles coadunam é esta que eles apresentaram e debateram em portas fechadas. Este é o governo federal. Esta é a política que nós estamos acompanhando sendo implementada no país. E tantas outras coisas que, com muita tristeza, mas uma reunião ministerial daquela mostra o caráter do governo federal e dos seus ministérios. E eu queria convidar você que está nos ouvindo, nos acompanhando, para justamente pensar sobre isso. É isso que nós queremos do governo federal? É isso que nós queremos daquele aparelho público, a União, que retém 56% do orçamento tributário geral, do imposto que nós pagamos? É para fazer isto? Tenho certeza que não é. E se não é, nós temos que pensar a alternativa. E nós queremos refletir com você sobre essa alternativa. Na nossa visão, a alternativa é fora Bolsonaro, é fora o seu vice e toda esta política destas pessoas que não pensam o bem da nossa nação. Se enrolam na bandeira do Brasil, mas não são brasileiros. Se apresentam as camisetas como patriotas, mas na verdade são entreguistas e defendem os interesses de meia dúzia. Então eu queria refletir com você que está nos acompanhando sobre este momento e estas ações. Como nós também ontem vimos e acompanhamos as medidas, por exemplo, que o Supremo determinou através do Alexandre Moraes, de busca, na verdade, de documentos do chamado gabinete do ódio, aqueles que vivem fazendo fake news para falar mal das lideranças do povo, para falar mal das lideranças da população, para falar mal dos nossos partidos de esquerda, para nos atacar de forma sorrateira, porque eles montaram um instrumento chamado gabinete do ódio, pegam dinheiro de empresários que patrocinam, na verdade, e o Estado depois isenta esses empresários de impostos e eles se movimentam a partir daí para ficar falando mal daqueles que verdadeiramente defendem a vida da população e a política que possa melhorar a vida do nosso povo. Eu queria que você refletisse sobre isso. Em quem que os ministros e a Polícia Federal foram fazer as batidas? Em todos aqueles que são apoiadores do governo federal. Por quê? Porque eles ganharam uma eleição fraudulenta, mentindo, passando inverdades sobre o que nós pensamos e o que nós fizemos. E nós queremos conversar com você, porque nós queremos o bem da nossa população, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil. Mas a gente precisa, de fato, nesta reflexão que estamos fazendo agora, a gente saber separar o joio do trigo para você, na verdade, não se enganar. E não tem problema se você votou no Pedro, no João, na Maria. Aqui não estou falando de voto, estou falando, na verdade, da reflexão que nós precisamos fazer sobre o que nós queremos do nosso futuro. E eu tenho certeza absoluta que você,
assim como eu, não quer o Brasil na mão desta gente falando estas coisas e fazendo estas ações. Eu quero um Brasil de forma democrática e eu quero um Brasil com governo federal, com seus ministros, pensando na geração de emprego, no investimento na saúde, na educação, na moradia, defendendo a vida e não, na verdade, esta gente falando palavrões e pensando as maldades às quatro paredes com o dinheiro público. Então, eu queria, meu presidente Euclésio, dizer para todos que estão nos acompanhando de que, de fato, nós precisamos refletir com a população brasileira sobre o momento que nós estamos vivenciando. E o momento é triste, mas o dia de amanhã poderá ser melhor se nós, na verdade, acertarmos a nossa condução política para o próximo período. E eu já disse aqui, a nossa opinião é que este governo não tem condições de continuar governando o Brasil por tudo que já fez, da forma que se elegeu, o que vem fazendo de maldade para a nossa população. Era isso para começar a reflexão, meu presidente. Muito obrigado, companheiro Spolaor. E hoje à noite tá bom, né, para a gente ficar em casa, cada um na sua casa, né? Eu estou aqui na minha frente com fogão a lenha, campeira. Tem uns pinhãozinhos ali bom. Eu ia convidar vocês não podem vir para cá, então eu vou comer aqui em homenagem a vocês. Não, mas eu queria aqui saudar Spolaor, o Eiro, que está aqui conosco, Maria Lete, saudar aqui o Schwartz, que está sempre conosco, né? Ali do que tem o Noticiário Centenário, que agora não estou lembrando todo o nome, mas o Ego lembra. Antônia Silva Barbosa está aqui conosco, a Ivanir Machado, né, que é lá da Vila São Paulo, está sempre conosco aqui. O Daniel Guilardi também está conosco. O Gabriel Della Justina. O Adriano Moit está aqui conosco também. O Carlos Alberto Finger, né, está aqui conosco. A Lucimar Calonigo, a Ivanete Kirsch da Rosa, o Miguel Kirsch é parente do Ego aqui. O Miguel Inácio da Silva, a Vinha de Luz, boa noite, Vinha. A Ivanete também está aqui conosco, boa noite. Júlio Hag. Enfim, todos aqui que estão nos acompanhando, saudade de forma muito carinhosa. E para o Spolaor ir pensando, para o Ego falando aqui conosco, né? Na lógica que hoje o noticiário era... as famílias de bem foram agredidas, a Constituição foi agredida e a liberdade foi agredida. Aí o ministro falou muito bem, nunca vi computador, né, fake news, ser liberdade. Então, quer dizer, os caras usam a família, usam Deus, usam a questão da liberdade para engambelar o povo, né? Vou usar uma palavra mais simples assim. Né? Não tem nada de contra a democracia o que aconteceu ontem. O que tem é aquilo que a gente vê, um monte de fake news, um monte de bandidagem, e isso afeta a nossa vida no dia a dia, né, gente? Porque lembra que o pessoal, todo mundo dizia que o filho do Lula era dono da Friboi. Isso bateram muito, assim como aqui em Sapiranga, muita gente falou mal, dizendo que fulano é rico, Beltrano é rico, ciclano tem isso, tem aquilo, e as pessoas, de tanto falar a verdade, acaba até achando que é real mesmo. E eu queria que o Ego pudesse falar um pouco sobre isso de ontem, né, o que aconteceu, é a sua opinião de uma forma geral. Boa noite, Deoclésio, nosso presidente do partido. Boa noite, Spolaor. Boa noite, Maria Lete. E a todos aqueles que estão participando aqui, que já foram mencionados pelo Deoclésio, que estão assistindo nossa live. Acho que é importante a gente falar sobre essa questão das fake news, né, a nível nacional, mas que acontece também na nossa cidade aqui. E que é importante que a gente divulgue isso, fale sobre isso, para que as pessoas saibam que se tiver um judiciário que age, esse meio não é matéria de ninguém. Ela tem um regramento, e para isso é preciso cumprir esse regramento. E aquele que precisa usar as fake news para conseguir popularidade ou para conseguir eleição, ele não serve para ser governo em lugar nenhum. E isso está provado hoje a nível nacional. Quem ganhou as eleições foi os fake news, mas que está demonstrando uma incapacidade enorme. Tanto ele como todo o seu ministério, que já foi falado aqui pelo Spolaor, e que eu apenas vou repetir algumas coisinhas. Eu falei na tribuna da Câmara sobre essa reunião, falando só sobre a questão do Paulo Guedes, que falou
que agora a imprensa está toda voltada para a pandemia, né? A imprensa está nos abraçando, enfim, e nós já colocamos uma granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento. Quer dizer, o inimigo são os funcionários públicos, aqueles que nos atendem no dia a dia. Né? E se ele pensa isso dos funcionários públicos, ele também pensa isso dos funcionários privados. Tu imagina as pessoas ficarem sem aumento. Né? Se as pessoas têm menos recursos, vão gastar menos. A engrenagem da economia não vai girar. Quanto mais recurso distribuído na mão dos trabalhadores, tanto mais a economia vai girar, porque as pessoas vão consumir. Sendo consumidor, tem que ter produtor, tem que produzir. Portanto, a engrenagem é essa. E eles querem fazer exatamente o contrário para se manter no poder. Então, quem usa as fake news, e aí tem que analisar as pessoas que estão assistindo, nos assistindo, que compartilhem esse vídeo, né? Para que alcance mais pessoas, mas que possam analisar aqueles que utilizam fake news, com certeza não tem capacidade para administrar nada. Não, esse ano nós vamos ter eleição para vereador e prefeito, aquele que usa fake news não serve para ser vereador, não serve para ser prefeito, não serve para ser vice. Por quê? Porque ele não tem capacidade elaborativa de fazer política e de fazer com as suas capacidades. Ele tem que usar o subterfúgio, né, do fake news para destruir o outro, para tentar ver se consegue um espaço ao sol. Então, isso, nós precisamos divulgar muito, né, para que as pessoas comecem a se conscientizar. Fake news é de uma pessoa que não tem capacidade. Portanto, não aposto nela, porque vai dar aquilo que aconteceu a nível nacional, não vai dar certo. Né? E aqui na cidade, por exemplo, eu já já tive problema com fake news, inclusive encaminhei uma ação judicial que está sendo discutida no fórum. Em função da pandemia, não anda o processo, mas logo adiante vai sair o processo, tenho certeza absoluta. Então, é preciso fazer justiça para que não ocorram mais vezes essas fake news, para que as pessoas consigam conviver com a verdade e com a justiça. Porque viver com a mentira é muito dolorido para aquele que está sendo atingido. E a gente viu como o Lula foi atingido, os filhos do Lula, e tantas outras pessoas, né, foram atingidos a nível nacional, e que depois, quando apareceu a verdade, praticamente a notícia não existiu. Né? Eu lembro agora um fato, há poucos dias, que eu vi que os bolsomínios divulgaram muito. Né? Um juiz que foi fazer a questão do inventário da Marisa, né, a esposa do Lula, que faleceu, e que o juiz colocou na sentença lá, no processo lá, que ela tinha 256 milhões, né, na poupança, nas aplicações. Levou 20 dias, mais ou menos 20 dias, para o juiz desmentir e dizer que era 26 mil reais. Né? Agora, os 256 milhões, aquilo foi um bombardeio, verdadeiro bombardeio. Né? Mas o juiz fez de propósito, com certeza. Depois ele veio dizer que se enganou e não sei mais o quê. Né? Mas quantas pessoas utilizaram essa informação para desinformar a população? E depois, quando veio a verdade, ninguém comentou. Né? Os 26 mil reais que ela tinha na poupança, ou aplicação, enfim, não foi notícia. Então, essas questões que a gente tem que chamar a atenção para que a população possa ter, no seu convívio, no seu dia a dia, a verdade e a justiça. Porque é por ali que vai passar a verdadeira política, o verdadeiro projeto de inclusão, onde as pessoas não vão ser objeto, e sim vão ser as pessoas que vão ser cidadãos, né, participantes do processo. E eu gostaria de utilizar uma frase, uma paródia, né, que fala o seguinte: todos nós somos jogadores, né? Nós estamos em campo. Quem tem o título eleitor está em campo, está, né, jogando. Só tem que saber para que lado que vai chutar a bola. Porque muitas vezes as pessoas se enganam por causa dessas fake news, né, e acabam chutando contra si mesmo, contra o seu time, né, que são a grande maioria da população. Porque se nós analisar,
A disputa eleitoral é uma disputa de poder e é uma disputa de classe. Os pobres são grande maioria. Os pobres são 95% da população. Os ricos são 5%. Mas eles conseguem dominar porque eles têm as ferramentas. E as pessoas são enganadas com essas ferramentas e aí não sabem para que lado torcer ou para que lado jogar. E é preciso que a população participe para que ela possa cada vez mais discutir política, participar da política e fazer com que esse projeto possa ser um projeto onde é que ela esteja presente, onde é que ela esteja no orçamento, né, do poder público, porque os ricos não precisam do poder público. Os ricos, eles têm a sua necessidade por si só suprida. Eles não precisam não precisam do poder público. O pobre precisa do poder público, né? Precisa. O SUS, por exemplo, agora é tão demandado na questão do Covid-19, mas estavam querendo privatizar. Então, imagino que se não tivesse o SUS, se não tivesse o poder público para socorrer agora, nessa pandemia, as pessoas que necessitam. Seria o caos, né, da população em geral, porque não teria recurso para poder as pessoas se salvar. Portanto, um pouco da questão das fake news eu coloco aqui, né, e que sirva para nós aqui de Sapiranga como base. Não vá atrás de fake news, porque quem dissemina fake news não tem capacidade para ser político, não tem capacidade para administrar, nem para ser vereador, nem para vice-prefeito, nem para prefeito. Deoclésio, eu lhe chamo agora para continuar e queremos ouvir a Maria Elete agora, na sequência, sobre esse assunto. Não, só para vocês verem, vereador Ego, Spolaor e Maria Elete, os ouvintes que estão aqui conosco, o irmão Eugênio, né, muito bacana, bom estar contigo, irmão. O Everton está aqui conosco também. O Adélia Machado, Denis Silva, a Maria Michel está conosco também, o Loivo, né? Loivo Roche, eu acho que é isso. Enfim, várias pessoas estão aqui conosco, né? Saudar eles e dizer para vocês que olha o que é mais fake news que essa dizer para toda a população que era uma gripezinha e hoje, infelizmente, hoje fechou a casa dos 26.500, se não vai chegar a 27 mil logo de pessoas mortas pelo Covid. Então é muito grave, muito sério, isso é uma fake news, né? O presidente falando o tempo todo, o Osmar Terra, que é deputado federal aqui, dizendo que era normal, é uma gripezinha, e nós estamos todo dia vendo o povo chorar, lamentar, e a gente fica discutindo outras coisas, reunião do presidente que não leva a nada, em vez de discutir como é que a gente faz para essa pandemia parar, que a pandemia parar com as mortes, né, lamentável. Eu queria ouvir a Maria Elete, que é professora, que é companheira nossa aqui, que pensa um pouco sobre isso, né, a linha do fake news e uma análise de conjuntura um pouco mais geral. E depois nós vamos entrar um pouco nessa questão mais local, mais estadual, da volta às aulas. Muito boa noite, Maria Elete. Boa noite, Deoclésio, boa noite, Spolaor, boa noite, Egon, boa noite a todos e a todas que estão aí acompanhando a live, né? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, junto com esse partido que hoje mesmo à tarde eu estava conversando com uma amiga, é o partido que tem a história mais linda desse país, né? Pode pegar qualquer partido, estudar a história, e tu chega no Partido dos Trabalhadores e você percebe que é a história mais linda de todos os partidos que nós temos, né? Então, para mim, é uma honra muito grande poder fazer parte dessa história, né? Então, eu estou por aqui, então, para falar junto com vocês, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão da educação aí em tempos de pandemia, né? E gostaria de dizer, assim, que essa crise na educação e nos serviços públicos, ela começou bem antes aqui no nosso país. Se nós formos lembrar ali, quando o Temer congelou por 20 anos os investimentos nessa área, né? E em seguida vem também a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, reforma da Previdência que nós lutamos tanto para combater, né, e não conseguimos, e a conta estourou em nós, né.
Então, queria dizer que essa crise não começou com a pandemia, vem desde a crise política, ali, econômica e agora essa sanitária, né? Bem, gostaria então de dizer assim que na área da educação aí, nós estamos tentando aprender como lidar, né, com essa situação, porque a gente está hoje com educação remota, né, atividades remotas, e nós, professores, estamos tentando aprender como lidar, né. Essa semana tivemos uma semana aí de formação a nível de município, fizemos vários dias aí de formação online que foram ótimas, né? Acho que a gente é oposição a esse governo que está aí, mas a gente não pode também ser injusto. Só que é ótimo, mas eu acho que quando a gente tem formação como profissional, a gente precisa também de condições materiais para colocar em prática, né? Essa educação. E é algo assim que só vem perdas, como eu estava dizendo antes, nós viemos perdendo, né? E essa conta toda que começou lá a nível nacional, que nós lutamos para não acontecer, e ela aconteceu, que foi essa reforma da Previdência, que foi a reforma trabalhista, e essas perdas todas, né? Ela vai estourando, vai chegando aqui embaixo também, né? No estado do Rio Grande do Sul, aqui a gente já perdeu um monte, foi terrível a forma como esse governo que está aí veio tratando os profissionais da área da educação, né? E então essa conta está chegando aqui no município também. E como que está chegando isso aqui no município? Essa semana aí que passou, que foi, por exemplo, essa reforma da Previdência chegou no município que nós vamos agora, passamos de 11% para 14%, então a gente vai contribuir com 3% a mais para o nosso FAPES. E o aumento, né, que seria então a reposição salarial que está sendo trabalhada aí, é 2,46%. Então, o que acontece? O que adianta? Daqui a pouco a gente tem uma formação legal, ótima, e aí não ter condições materiais para pôr em prática. E de que outra forma que essa conta está chegando aqui no nosso município também, e que eu venho debatendo com os meus colegas desde o início do ano, as séries finais do ensino fundamental ali, que já no início do ano a gente se deu conta, várias escolas perderam pelo menos uma turma das séries dos anos finais ali. Nós, né, na escola que eu trabalho, eu sou da escola Dr. Décio, né, a gente ficou com menos oitavos anos, e o que acontece? Aumenta o número de alunos em sala de aula e dificulta muito o nosso trabalho. Então, o porquê disso, né? Por que essa conta que está chegando, né? E o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que sempre quem luta para manter os serviços públicos de qualidade, que vai atrás para tentar manter sendo público e gratuito, somos nós, da esquerda, né? E que sofremos muitos ataques aí esses últimos tempos por parte da direita, né? E quando há perdas, para quem que sempre o trabalhador acaba correndo é para o nosso lado, né? Para o lado dos sindicatos, para o lado dos partidos de esquerda, pedir ajuda. Um exemplo bem gritante, né? Se nós observarmos ali a professora Rita, ela está correndo atrás da questão da energia elétrica. Se nós formos olhar lá atrás, a energia elétrica ela era pela CE e era pública, era uma companhia pública e foi privatizada lá na época do Brito, foi privatizada, foi vendida, né? E hoje, então, a CE tem uma parte que é pública, nós, Sapiranga, não é pública, é privada. Ela simplesmente está dando maior trabalho para as famílias, né? Porque está cobrando horrores a energia elétrica. Então, dessa forma, e isso estoura em todos os lugares. Por isso, a importância de nós tentar lutar para manter o serviço público e para manter o profissional bem valorizado também lá o profissional que eu digo nós, né, servidores. Bem, eu acho que podemos falar um pouco agora. Eu não sei se agora eu posso continuar falando, mas acho que posso, né?
Bem, aqui no município, a gente está, então, com atividades remotas. Eu creio que, em algum momento, a gente vai chegar a ter algum outro instrumento online para tentar acessar o aluno. Como eu disse, nenhum de nós estava preparado para essa situação de pandemia, fomos todos pegos despreparados. Muitos de nós, professores, ainda temos dificuldade com algumas tecnologias online, que são as dificuldades que a gente está enfrentando hoje, né? Nós temos os alunos, a maioria, assim, não tem acesso à internet, e mesmo tendo acesso à internet, alguns não têm o hábito, né, do estudo à distância, então não dá para dizer que nós vamos ter uma educação à distância, isso é praticamente impossível, né? Então, o que acontece é que a gente está, por semana, assim, largando atividades remotas, assim, à distância, que colocado lá nas redes sociais, alguns alunos vão lá e retiram presencialmente na escola, enfim. E, pelo visto, nós não vamos tão cedo conseguir voltar para a sala de aula, porque se voltarmos, e eu tenho dito para muitas pessoas, as mortes estão aumentando horrores no nosso país, e isso é muito triste, é muito terrível. Se nós voltarmos, vai ser uma mortandade muito maior mesmo, porque muitas pessoas adoecidas ao mesmo tempo vai gerar uma carga no sistema de saúde que o sistema de saúde não vai dar conta. Se 1% de nós adoecer hoje, da população, o sistema já não vai dar mais conta. E aí nós vamos morrer aos montes, né? Então, a aula, a princípio, o governador do estado aí está apontando, esse governo que tanto maltrata os profissionais, né? Estava querendo voltar em junho, voltou atrás, e agora ele está apontando para aulas remotas, à distância, no ensino médio ali, né? A cada 15 dias, coloca no sistema e os alunos vão entrando e fazendo as atividades. Eles estão usando ali no estado o Google Classroom, e nós no município não estamos usando nenhuma ferramenta, porque realmente, assim, como os nossos alunos são lá do fundamental, ainda não estariam preparados para atuar com uma educação à distância, né, para fazer atividades. E, então, me parece, assim, que a intenção do governo, e nós no município provavelmente devemos seguir mais ou menos essa linha, né, é tentar retornar com os terceiros anos, lá por julho, e tentar ir voltando aos poucos. O que não podemos deixar acontecer, e eu acho que o CPER Sindicato está bem ligado nisso, o CPER representa bem os colegas professores do Estado, e me parece, assim, que o governo quer voltar aos poucos lá por julho, né? Voltar para as aulas presenciais. O que não pode acontecer é voltar e começar a morrer pessoas, e nós sabemos que fazer um teste com a classe mais pobre, né, que é o que depende da educação pública e gratuita. E aí no município nós estamos aprendendo e vendo como que vai ir acontecendo para fazer junto, né? Certo? É isso que eu gostaria de dizer. Eu acho que é importante também pensar sobre essa questão do Fundeb aí para esse ano, que acaba no final do ano, é um debate que precisa ser feito, não sei se alguém está fazendo. Enfim, é isso, eu estou aqui à disposição. Obrigada. Muito obrigado, Maria Lete. Spolaor agora colocou os óculos para enxergar o que estão escrevendo no Facebook, muito bem. Eu queria aqui saudar o Everton, né? O Everton lá de Taquara diz, olha, a fake news, o debate na internet, né? Diminuiu o espaço político de debate, então faz com que se elege pessoas que articulam bem a internet, mas não tem proposta nenhuma na política. Eu tenho acordo contigo, Everton. Os sindicatos comerciários aqui, um grande abraço, o Paulo está sempre ligado conosco, né? Diz que foi aprovada a PL que garante o leite em um hospital público, né? O João André
também está conosco. Aqui também está conosco vários comentários. A Tânia Maria Steff também está aqui conosco. Nessa crise ocasionada pelo Covid-19 traz à tona os cortes realizados pelo governo nas áreas da saúde e da educação. É verdade isso, né? Se cortou, o povo achava bom, né? A opinião da maioria pública achava bom, agora a gente está vendo como isso pesa no nosso bolso, pesa na vida das pessoas, quando você vê que a saúde padece por falta de investimento. E eu queria saudar aqui a todos, o Paulo Roberto Costa também, o governo não pode ficar ofendendo os outros órgãos, né? Quer dizer, aquela lógica do Bolsonaro ofender todo mundo, achar que... Mas foi com ofensa que eles ganharam, eles acham que vão continuar. E eu queria ouvir um pouco do Spolaor, porque hoje eu vi que o governo do estado está preparando lentamente a volta para os alunos às escolas, mas aí quando perguntaram para o secretário como é que você vai fazer quando as aulas forem online, os alunos pobres, né? Como você vai fazer que em alguns lugares as pessoas têm um dinheirinho para botar um cartãozinho e não têm acesso à internet, se tem ela cai, e o secretário ficou olhando assim, né? O que nós vamos fazer? Eu queria ouvir um pouco do Spolaor, do Ego depois, né? Sobre essa lógica da volta às aulas, né? E a gente sabe que volta via internet é bom, mas não é o suficiente. Mas e os alunos pobres, os mais pobres, como é que ficam? Spolaor. Olha, companheiros e companheiras aqui presentes, população que está nos acompanhando. De fato, botei um óculos porque aí eu consigo visualizar o que as pessoas estão mandando de mensagem, participando conosco. A experiência da vida vai se acumulando e a visão vai diminuindo. Então, eu queria dizer que tive que botar um óculos aqui, na verdade, por conta disso, tá certo? Mas, gente, eu tenho uma avaliação, estou vendo com muita preocupação também esta guinada que o governo do estado deu na compreensão da pandemia que estamos vivenciando. O governo do estado do Rio Grande do Sul, ele, na minha e na nossa avaliação, iniciou um processo de enfrentar a pandemia adequadamente. Depois, se submeteu aos interesses do grupo de comunicação do Rio Grande do Sul, mais poderoso, e se submeteu aos interesses, na realidade, de um conjunto de corporações econômicas. E criou um processo todo de bandeiras com que não condiz com a realidade. Para vocês terem uma ideia, ele colocou um dos critérios para levar em consideração o tipo, a cor da bandeira, o número de leitos ocupados no Rio Grande do Sul. Então, ele regionalizou alguns critérios e estadualizou outros, com o propósito de liberar as atividades que ele tinha interesse de liberar ou que estava sendo pressionado, na realidade, para liberar. Em contrapartida, nós sabemos que é preciso garantir os empregos, que é preciso garantir que as pessoas possam ir trabalhar com segurança, mas os governos, eles têm a responsabilidade e a incumbência, num processo de pandemia, de fazer uma política que dê conta de preservar a vida das pessoas e de contribuir com políticas sociais para que as pessoas não passem fome e estabelecer uma política econômica de manutenção e recuperação do processo da economia. E é exatamente neste ponto que eu queria dialogar com vocês, porque não vejo do governo do estado nenhuma ação social, como não vejo no meu município de Sapiranga, e não vejo uma ação do governo do estado também no que diz respeito a botar o Banrisul alguma linha de crédito, na verdade, para assessorar e para colocar para o micro, para o pequeno, para o médio empreendedor. Mas recurso real e objetivo, não apenas em faz de conta, como o Guedes estava apresentando a nível nacional na reunião ministerial. E aí, eu ainda trago a reflexão,
O governo do estado não foi capaz nem de suspender os pedágios, por exemplo. Aqui na 239, em Sapiranga, Campo Bom, em todo o Rio Grande do Sul, estão instalando mais pedágio funcionando, e o governo do estado não foi nem capaz de reduzir, de suspender as cobranças dos pedágios. Você imagina se isto é cobrança essencial para eles que não têm o comprometimento que nós temos, na verdade, com a vida das pessoas. E no tema da educação, é um tema extremamente preocupante, porque nós não podemos perder um ano, mas não podemos colocar em risco a vida da nossa criançada, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Quando o Deoclésio fez a provocação da pergunta, e quando eu vi a professora Marilete falando do acesso à internet, de poucas pessoas terem acesso, eu me lembro, em 2007, quando eu estive no Dr. Décio Marilete. Fui visitar uma turma de escola na condição de prefeito, pedi para que os alunos levantassem a mão quantos tinham computador. Diria que 40% da turma naquele ano diz que tinha computador. Pedi que levantasse a mão quantos tinham acesso à internet. Nenhum tinha acesso. Nós criamos um programa do Wi-Fi livre na cidade de Sapiranga e disponibilizamos este acesso para a nossa comunidade de Sapiranga, para todos, na verdade. E isso estava funcionando muito bem. As pessoas acessavam com controle, com o provedor da prefeitura, e tinham esta liberdade, tinham essa condição. Infelizmente, o atual governo acabou com esse programa. E hoje, você vê mais do que nunca a diferença que ele poderia estar fazendo na vida das pessoas dessa cidade. E eu convido você que está acompanhando conosco nessa live a refletir com isso. A importância deste programa que nós criamos a partir de 2007, 2008, quando fui prefeito dessa cidade, de colocar o acesso à internet gratuito para toda a nossa população. O que isso significa? A transformação, o acesso ao conhecimento, e que hoje significaria do ponto de vista da facilidade ou da condição melhor que os filhos dos trabalhadores, ou seja, os mais pobres, teriam a partir de uma política pública que a prefeitura poderia fazer. Então, eu estou fazendo essa observação para dizer, a decisão política é que diz para as pessoas se elas vão ser mais incluídas ou se elas vão ser excluídas. Quando nós criamos o programa de internet gratuito na nossa cidade, é porque nós queríamos oportunizar a inclusão de todos, e principalmente daqueles que tinham menos condições econômicas. É claro que se alguém quisesse uma internet particular, iria contratar de forma particular para ter, na verdade, né, uma internet talvez melhor, mas nós garantimos uma internet de acesso público para a nossa população. E também gostaríamos de refletir com a nossa comunidade, com aqueles que estão nos acompanhando, de que nós não podemos nos manter silenciosos. Nós temos visto esse ataque aos servidores públicos, como foi a proposta apresentada aqui na Câmara de Vereadores de Sapiranga pela atual prefeita, para aumentar a contribuição dos ativos e dos inativos dos servidores públicos. E aí vem com a desculpinha de dizer, olha, eu sou obrigado. Obrigado porque lá atrás, quando votaram a reforma da Previdência a nível nacional, o PP, o PMDB, o PSDB, os democratas, essa turma do PSL, todos votaram favorável. E, portanto, é preciso que você que está nos ouvindo saiba. Eles votaram para diminuir o salário da aposentadoria e aumentar o prazo de contribuição, na verdade, para os trabalhadores da iniciativa privada. E agora, fizeram naquela lei para os servidores públicos e botaram uma camisa de força para os estados e municípios implementar nas suas estruturas estadual e municipal. Agora os prefeitos dizem, mas nós somos obrigados. Sim, são obrigados porque apoiaram lá atrás. Vamos lembrar, o marido da prefeita era deputado federal e era favorável. Então,
não vamos esquecer essas questões, porque senão passam desapercebido pela população. Hoje, os servidores públicos de Sapiranga estão sendo penalizados, professores, trabalhadores da saúde que estão lá lutando, defendendo a vida das pessoas, trabalhadores que são da Secretaria de Obras, que estão limpando, fazendo a manutenção na cidade, engenheiro, arquitetos que estão pensando os projetos para o nosso município, trabalhadores na área da segurança, agente de trânsito, todos estão sendo penalizados por conta desta política sendo implementada a nível local. Então, Deoclésio, eu queria refletir com a nossa população aqui também sobre este item. Na minha avaliação, o governo do Estado está, na verdade, hoje com um acordo a nível estadual para colocar em risco a vida da população. E a nível de região, não estou vendo uma articulação dos prefeitos que possam, na verdade, liderar um projeto de como as cidades que têm divisas entre si possam, na verdade, pensar políticas de forma a preservar as vidas e a se manter do ponto de vista do distanciamento, do isolamento, para evitar aglomeração e para dar condições de atendimento solidário e também de recuperação econômica como o próximo passo. Mas não vamos esquecer, nós ainda estamos vivenciando um momento de aumento do número de casos disseminado na nossa população, o que é muito perigoso para todos nós, e nós precisamos, na verdade, olhar as ações sobre este prisma e essa condição. Infelizmente, o Brasil, na verdade, vai chegar no final de semana, infelizmente, numa tragédia de 30 mil mortos no Brasil. E organismos internacionais projetaram de que o Brasil, se não tiver uma política clara, pode chegar a 100, 110 mil mortos, o que é inaceitável, porque nós não podemos permitir que as pessoas morram por algo que poderia ser controlado se tivesse uma política adequada. Nós defendemos a vida em primeiro lugar e defendemos políticas, sim, de geração de emprego, de oportunidade para as pessoas, né, de sobrevivência, de solidariedade, tanto que criamos aqui, né, uma rede de solidariedade, a Alex tem ajudado, os sindicatos têm ajudado, a rádio tem ajudado. Nós precisamos nos ajudar para superar os momentos de dificuldade, mas precisamos nos dar as mãos, na verdade, para que a gente possa virtualmente preservar a vida. Tá bem, meu presidente Deoclésio? Muito bom, muito obrigado, companheiro Nelson Polaor. Eu queria saudar aqui o João André, né, que está conosco aqui, que fez um belo comentário. Dentre todas as atrocidades cometidas por este governo neofascista, o descaso com a educação, na minha opinião, é o mais grave. Você tem razão, André. Ivanete Kirsch. Estou com 58 anos e jamais assisti o ministro da Educação ser tão, não vou dizer o palavrão aqui, sem noção de sua posição perante uma nação. Isso é verdade, o ministro até agora não disse para que veio, né? Só para falar bobagem. O Paulo Roberto Costa, o maior instrumento de luta e garantia dos trabalhadores ainda é o sindicato. O João André também está aqui de novo. Enfim, saudando todos de forma muito carinhosa, que eu não vou conseguir ler aqui, mas eu queria ouvir o Ego um pouco sobre essa questão da nossa cidade, sobre a pandemia e falar um pouco sobre essa questão das voltas à aula, né, dessa questão que nós estávamos abordando aqui, né, na área da educação, que é muito séria, a gente vê, e eu só queria aqui para afirmar que nós temos uma euforia vendo a Itália voltar, vendo os países da Europa voltar, vendo a China voltar, só que nós ainda estamos na pandemia, nós ainda não fizemos aquilo que os países da Europa fizeram ou que outros países do mundo fizeram. Então, quer dizer, eu vi que o fim de semana tem gente que joga bola, está uma alegria, mas é bom a gente ter um certo cuidado, porque está muito forte a pandemia, está muito violenta a contaminação, então eu só queria chamar a atenção disso, que lá terminou, está indo para a curva final, aqui está subindo, né? E todo dia a gente vê, lamentavelmente, mais morte, que é muito triste isso. Então eu queria ouvir um pouco a palavra do Ego para nós, depois a Maria Lete, para nós ir finalizando essa live nossa aqui e voltar na quinta-feira que vem. É importante a gente fazer essa análise sobre a questão da volta às aulas,
especialmente porque no nosso país, no Brasil, o número de infectados está aumentando, o número de mortos está aumentando, e tem uma disputa por parte do governo federal de que a pandemia não é uma coisa grave. Esse que é o pior problema. E aí as pessoas imaginam que ele está certo. E como o vírus ele não é visível, as pessoas acabam, muitas vezes, acreditando naquilo que o governo máximo coloca, né, que é o governo central. E nós aqui em Sapiranga já debatemos na Câmara de Vereadores a questão, quando foi ventilado de que voltaria às aulas agora, início de junho, meio de junho, mais ou menos. As crianças acabam não tendo essa noção de que não devem ficar sem a máscara, que não devem ficar tocando nos bancos, nas mesas, enfim, né? E depois colocar a mão na boca, no nariz, nos olhos, enfim. As crianças não têm essa noção. Então, acho que é preciso ter muito cuidado se nós queremos preservar vidas, com a questão do cuidado que se deve ter em relação à questão da volta às aulas. Infelizmente, nós não estamos preparados, como tem outros países que estão, com a questão de aulas online, né, com qualidade, para que todos possam ter acesso e possam ter um ano não perdido, como alguns até comentaram aqui nos comentários, né, de que esse ano praticamente está perdido. Realmente, se as crianças não têm aula, nem online e nem presencial, fica difícil delas acompanhar, porque os pais não têm a mesma didática que o professor tem. E isso a gente sabe, porque tenho duas crianças de 9 anos, né? E a gente muitas vezes precisa, o professor manda tema para fazer em casa e a gente se dispõe a ajudar, mas a gente não tem a mesma didática e a dinâmica para ensinar assim como o professor tem. Então, a importância do professor é fundamental. Nesse momento, a gente vê a importância do professor, né? E, claro, a importância da educação em si, porque é um conjunto, não apenas o professor. O professor é o principal, mas o conjunto de investimentos que se faz na educação para que ela possa ser atingida lá na ponta, né, que é o aluno, nesse caso agora da pandemia, que não tem aula presencial, que ela pudesse ter uma fórmula, né, de ter a aula à distância. Eu acabei colocando um comentário aqui, eu tenho meu filho que mora nos Estados Unidos, inclusive hoje ele está de aniversário, né, a gente já cantou parabéns para ele. Minha neta mora lá e ela tem aula online todo dia, aula puxada, né, com um professor praticamente presencial, né, a mesma coisa que nós fazendo aqui as nossas lives, né, a gente está um olhando para o outro, um perguntando para o outro, enfim, assim eles fazem com os alunos lá. Então, aqui nós estamos uma distância muito grande, né, do investimento na educação, daquilo que outros países têm, mas que nós precisamos atingir, que nós precisamos buscar, e que nós precisamos almejar, né? Agora, é claro que quando tu vê um governo federal, quando reúne o seu ministério, e um dos principais ministros dele diz que vai colocar uma granada no bolso do inimigo, e o inimigo é o funcionário público, aí realmente está tudo perdido, né? Porque como é que tu vai conseguir demonstrar que esses são patriotas e pensam no povo brasileiro? Porque se o povo brasileiro vai mal, o país vai mal. Então, nós não podemos pensar que o inimigo somos nós mesmos. Senão, o Brasil só existe porque existe o seu povo. Então, nós precisamos tratar bem o povo, desenvolver bem o povo, incluir o povo, porque aí sim nós vamos ter um país forte, né? Um Brasil forte. E eu acho que é isso que está precisando que esse governo sinalize, né? E que olhe para isso. E aqui na cidade nós precisamos, em alguns aspectos, nós precisamos chamar a atenção da administração municipal, porque realmente existe um desleixo, né, em muitas áreas. E eu falo aqui, a questão habitacional, por exemplo, foi entregue agora 80 casas em 8 anos. Né? Olha, as pessoas precisam morar. E aí a gente vê, eu acho que mais de 15 ocupações urbanas nesse governo. Né? E aí dizem que o PT é que faz ocupação. Eu não incentivei nenhuma.
né? Mas existem algo em torno de 15 ocupações que já foram feitas. São pessoas que não conseguem mais pagar aluguel, agora estão passando por dificuldade, e com isso buscam uma alternativa para conseguir, né? Eu acho que esse é o gargalo que muitas vezes a administração só olha a questão dos asfaltos, né? E não olha outras áreas. E a educação é uma das áreas muito importantes para que todas as crianças possam ter uma educação de qualidade. É preciso valorizar, né, o professor, valorizar a escola, valorizar a educação em si, né? E Deoclésio e os colegas aí, né, o Polaor e a Marielete, sobre a questão da educação, está rolando aí uma situação sobre a questão do Fundeb, né? E a gente vê que o Fundeb está com um período contado. Se não tiver uma renovação lá no Congresso Nacional, uma votação, né, do outro projeto, provavelmente os municípios irão ficar sem esse recurso, e sem esse recurso vai piorar muito a questão da educação nos municípios, né, que são a ponta, né, do nosso país, e que é ali que acontece, né, toda a situação. E a educação, com certeza, no nosso município, não tendo Fundeb, vai ter uma problemática muito grande, não vai ter os recursos que garantem o salário dos professores, e aí a situação vai ser calamitosa, né? E os estados não vai ser diferente, porque não vindo o recurso do Fundeb, os colégios estaduais também terão e enfrentarão essas dificuldades. Portanto, eu acho que nós poderíamos, inclusive, discutir esse assunto um pouco mais profundamente, né, com algumas pessoas que têm um conhecimento maior sobre essa questão, né, a nível estadual, nacional, enfim, para que a gente trouxesse esses dados, porque o Fundeb sendo afetado vai afetar toda a cadeia escolar, né, do estado e do município. E aqui, Sapiranga, a qualidade do ensino, ela acontece porque nós temos professores qualificados, nós temos direções qualificadas, nós temos pessoas que trabalham a educação qualificados. E nós temos isso porque nós temos um recurso que foi instituído pelos governos anteriores a nível nacional e que vem para conseguir pagar professores, pagar toda a situação das escolas. Então, sobre a questão da volta às aulas e a educação em si, eu acho que a gente tem muito o que falar, mas que temas que a gente precisa desenvolver ainda mais e reivindicar mais para que os governos, tanto municipais como estaduais, e pressionam a questão nacional para que o investimento seja ainda maior, né? Deoclésio, eu acho que sobre a questão da volta às aulas é isso, nós temos um cuidado muito grande lá na Câmara de Vereadores quando tratamos sobre esse assunto, né? E que já foi debatido na última sessão da Câmara, né? Aquilo que a gente já colocou aqui, né? Que o Covid-19 está aí, está aumentando, a nossa curva não diminuiu, ela está aumentando, né? O número de mortos aumenta a cada dia, né? Então, voltar às aulas nesse momento é muito complicado se a gente quer preservar a vida. E a nossa intenção sempre foi a vida em primeiro lugar. A economia vem depois, né? Nós, tendo vivo, conseguimos reconstruir a questão econômica. Agora, não tendo vida, como é que tu vai reconstruir a questão econômica? Deoclésio, é contigo. Eu estou esperando aqui entrar no ar. Tá bem. Muito obrigado, vereador Ego. Eu queria saudar aqui o Paulo Grins, né? Luiz Paulo Grins, que já foi diretor da CISA, né? Fez um bom debate aqui na época do Expolor sobre a geração de emprego. Saudar o Vitor Ebre, o Lenoir. Saudar aqui a Ivete, a dona Ivete Lúcia Keffer, enfim, né? A Tânia Maria Steff, que acha os aposentados do Estado que voltaram a contribuir, quer dizer, foi lamentável isso, que o nosso Estado taxou os aposentados a contribuir de novo. Eu queria que o Alain colocasse todo mundo na tela aqui. Eu não sei se tem mais algum companheiro que gostaria de falar um pouco nesse momento. A Maria Lete queria dar uma palavrinha aqui. Depois do Expor a Ordem, nós vamos finalizando a nossa live para hoje.
né? Várias pessoas aqui, eu não consegui ler tudo que colocaram, né? Mas eu queria saudar a Tânia Maria Stefa aqui, o Arley Laucher, que é do sindicato, né? Muito bem, um abraço para ele, a Roseni, a Ruf, que entrou aqui conosco, a Cíntia Raquel, enfim, vários que estão entrando aqui conosco. Maria Lete. Rapidinho. Bem, olha só, eu gostaria de retomar uma questão que o Egon puxou aqui, sobre o funcionário público, né? O funcionário público é o professor que atende seu filho, é o enfermeiro, a enfermeira que está lá no posto de saúde atendendo, são os médicos, são pessoas que estão ali prestando serviço, né? Muito bem lembrado essa, Egon. E que precisam ser valorizados, e com essa história de ficarem privatizando tudo e vendendo serviço público por aí, acaba perdendo cada vez mais e automaticamente o serviço público vai ficando de péssima qualidade, ou às vezes nem existe mais, né? Gostaria aqui de retomar uma questão que o João André colocou ali, que ele pergunta, oi, João André, bem, ele pergunta sobre se não seria interessante, de repente, cancelar o ano letivo, né, para não ficar com arremedo de aula à distância. Só para esclarecer, assim, a gente não está, assim, com aula à distância, especificamente, são algumas atividades para instigar o nosso aluno a não deixar adormecer tudo lá dentro do cérebro, né. Por quê? Porque a escola também não. A gente, como escola, a gente tem uma responsabilidade social muito grande e a gente não pode abandonar o nosso aluno nesse período, né? Então, lá, de vez em quando, a gente consegue chamar um ou outro no online, ali nas redes sociais, enfim. Mas a nível de Estado, está se tentando dar aula mesmo, né? Bem, essa questão aí do João André, eu gostaria também de chamar atenção aqui para uma outra situação que é interessante. A gente vê aí essas empresas grandes aí, tipo, nem dá para citar nomes, né? As boazinhas lá doando não sei quantos milhões, não sei quantos bilhões para combater o Covid. Só que daí a gente vai olhar, essas empresas são aquelas empresas que devem horrores para a Previdência, e que essa conta da Previdência foi jogada nas nossas costas de trabalhadores, nós que realmente geramos riqueza aqui no nosso país, né? Se não somos nós, não tem riqueza no país, né? Então, essas empresas, elas devem horrores para a Previdência e deixaram essa conta cair nas nossas costas. E hoje, se a Previdência está com problemas, é principalmente por isso. Então, eu não vejo nada de bondade. Ainda bem que ainda estão ajudando, né, agora nesse momento, mas eu não vejo muita bondade nisso, porque, na realidade, já deveriam estar lá largando dinheiro certinho nos cofres públicos, né, anteriormente. E a gente não fala aqui das microempresas. Microempresas são aquelas que estão gerando riquezas também, que o microempresário está trabalhando junto com o seu funcionário, enfim. A gente fala dessas bem grandes que estão lá propagandeando, que doaram não sei quantos milhões lá para combater o Covid, enfim. Isso, e eu gostaria, assim, de dizer que a gente, como professor, a gente já descobriu entre nós que a gente está com muita saudade de estar com os nossos alunos, e cada vez assim, eu me convenço de que nós, professores, nós somos seres, assim, acolhedores, porque a gente está sempre tentando acolher o nosso aluno, além do conteúdo lá da sala de aula, né? Em conversas com colegas, a gente vai descobrindo essas coisas, né? Enfim. E eu gostaria, assim, se ter algum aluno assistindo a live, e os colegas aí, e as pessoas todas que estão aí assistindo, de dizer que a nossa curva aqui, ela está realmente ascendente. Quando a gente fala de curva ascendente, a gente está falando de seres humanos sendo contaminados, né? De pessoas. Então, é muito importante, assim, que nós usemos máscara quando saímos à rua. Se as pessoas que ainda estão no trabalho, que vão para o trabalho e que voltem para casa, mas tentem ficar bastante em casa nesse período, ir ao supermercado, tentar ir um só da família para não gerar aglomeração. Enfim, nós temos a nossa responsabilidade também, certo? Muito obrigada aí por poder estar aqui junto com vocês. E é isso, então, tá? Muito bom, Expolior. Poderia
Muito obrigado, Maria Lete, muito obrigado, Diego. Spolaor poderia fazer uma conclusão final, um bate-papo? Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar com a professora Marielete, grande companheira que, no ano passado, para a gente ter uma ideia, esteve nos Estados Unidos graças a um projeto que elaborou. Né? Isso demonstra a sua qualidade, a sua competência, nos orgulha, Marielete. Em teu nome, eu queria cumprimentar a todas as professoras, professores, enfim, que trabalham na educação, porque sem vocês não há aprendizagem numa sociedade. E nós sabemos a dificuldade que os professores enfrentam no seu dia a dia e também sabemos a saudade que os professores sentem de estar em sala de aula, de poder estar trabalhando, de estarem ensinando, que é a sua missão de vida. Então, um abraço especial para você, que nós temos justamente essa posição, né? E no momento aqui nos perguntaram, nós estamos defendendo que as aulas não reiniciem enquanto não tiver segurança absoluta. Né? Nenhuma criança, nenhum adolescente deve ser colocado em risco. Esse processo de aprendizagem, nós, infelizmente, né? Eu dei um exemplo aqui de Sapiranga, quando eu fui prefeito, um exemplo pequeno, mas para ter uma ideia, né? Nós colocamos internet gratuita para a população e que hoje o nosso povo poderia ter acesso mais fácil, né, a acessar os conteúdos que os professores repassavam. Né? Muita gente não tem internet em casa porque custa caro, e nós temos empobrecendo e a nossa população com tamanha dificuldade no seu dia a dia, mas que nós somos daqueles que compreendemos que é preciso liberar o processo de volta às aulas só com segurança absoluta, né? Enquanto isso, nós precisamos fazer esse esforço coletivo, né, para que os professores tenham condições de repassar minimamente conteúdo para os seus alunos. E queria também cumprimentar o Deoclésio, presidente do nosso partido, que tem coordenado, né, esse instrumento importante da sociedade brasileira, o companheiro Ego, nosso vereador, como eu disse aqui já, que nos orgulha pela sua posição, pelo que representa na Câmara de Vereadores. E finalizar essa live de quinta-feira, combinando com você que está nos acompanhando. Que bom ter você conosco, que bom ter você participando, mandando a sua mensagem, a sua opinião, e nós queremos fortalecer cada vez mais esse instrumento de diálogo, e queremos fortalecer isto para que a gente fazer uma construção de ideias e de projetos, e essa construção de ideia e de projetos seja para o bem das pessoas, para nós vivermos de forma humanitária, para nós vivermos com satisfação, com alegria, com prazer, para a gente ter condições, de fato, de conviver numa sociedade sem ódio, sem a raiva, sem o rancor, sem as fake news, viver na solidariedade, na fraternidade, na oportunidade, no direito de ter um emprego com qualidade, no direito de ter uma educação com qualidade. Então, eu queria convidar você, que esteve nos acompanhando nessa live, para se juntar conosco do PT, ir na sede do partido, pensar em ajudar a construir ideias, projeto e proposta para um mundo melhor. Porque nós somos homens e mulheres que sonhamos, acreditamos, trabalhamos e lutamos por um mundo melhor. E não abrimos mão. Queremos um mundo melhor, né, para todos, e que todos possam ser felizes, viver bem nas suas famílias, ter o direito de ter o seu terreno, a sua casa e a sua condição com dignidade. Então, pessoal, muito obrigado por você que nos acompanhou, obrigado por vocês que estiveram aqui na sala conosco, o Ego, nosso vereador, o Deoclésio, presidente do partido, professora Marielete e todos aqueles que mandaram a mensagem. Que Deus abençoe a cada homem, a cada mulher, abençoe suas famílias e que a gente possa continuar tomando cuidado, continuar preservando a vida e lutando com todas as ferramentas que temos pelo mundo melhor. Um abraço a todos, muito obrigado. Feito, gente. Até quinta-feira que vem. Um grande abraço. Boa noite.